Rapidamente, né, para quem não conhece a Uncover, eu sou o CEO e fundador da Uncover. A Uncover é uma martech, hoje ela é líder na América Latina em integração de dados de marketing e mensuração de ROI utilizando Marketing Mix Modeling. A gente atua, enfim, mais de 5 países, com os maiores anunciantes do Brasil, já orquestra mais de 21 bilhões de reais de mídia. Bom, e para contar um pouco a história da Uncover, eu gosto de contar um pouco a história do mercado, de como a gente lê na Uncover esse mercado. Claro que essa é uma história que não é exatamente assim para todo mundo, talvez não seja exatamente assim para sua marca, mas é como a gente chega no Marketing Mix Modeling depois aí de algumas mudanças. Então, eu falo que as estratégias de mídia no início dos anos 2000, né, elas eram muito baseadas em argumentos ainda quali, né? Alcance de marca, construção de marca, brand awareness, né? Basicamente argumentos que não dialogavam necessariamente com o resultado financeiro de receita do negócio. E aí tinha aquela famosa, clássica treta entre o CFO e o CMO que não conseguiam se falar, que a linguagem de um não era a linguagem de outro, porque construção de marca não gera receita. E aí, eventualmente, tem uma ruptura nos últimos 10 anos, né? E, claro, que isso é uma simplificação, mas a gente viu uma grande mudança no mercado, que é a disciplina de marketing começando a focar mais no que se chama de growth e migrando esses investimentos de marca para investimentos de conversão. Porque, teoricamente, o investimento de conversão você consegue medir, porque se o cara clicou na mídia de conversão, essa mídia foi lá, o cara foi para o carrinho diretamente, essa mídia dá para provar o resultado dela. Então, só que isso é uma história, e essa história tem dados, é claro, né? Então a gente vê, por exemplo, o padrão de investimento em mídia ficando progressivamente mais concentrado no digital, isso não é novidade nem surpresa para ninguém, né? A mídia de conversão tendo um crescimento exponencial, né? A mídia de marketing de performance, conversão de forma geral, crescimento muito, e é claro, pela lei da oferta e da demanda, é, é, se cresce, fica mais caro, e uma verdade que todo mídia sabe, todo mundo que trabalha com mídia sabe, é que se está todo mundo comprando um tipo de mídia, essa mídia vai ficando mais cara, né? E aí a gente vê o aumento do CPM, basicamente ano após ano, em todas as principais plataformas. Então, vamos retomar um pouco a historinha aqui, que a gente vai chegar no próximo slide, que ele é bem importante. Basicamente a gente entendeu, pô, agora é growth, agora eu invisto em performance porque eu consigo provar. Aí todo mundo foi e concentrou no fim do funil os investimentos de mídia, investimentos de conversão que eram atribuíveis por clique, que você conseguia comprovar o resultado. O que aconteceu? Essa mídia não só ficou mais cara, como a gente vê um processo de deterioração das alavancas de longo prazo da marca. Isso aqui é um dado da Uncover. O que é esse dado aqui? Basicamente, se a gente olha as vendas orgânicas dos clientes da Uncover em um ano, tá? 54% das vendas dos nossos clientes, na média, vinham pelo canal orgânico. Um ano depois, só 30% dessas vendas vêm pelo orgânico. O que eu estou querendo dizer aqui? O orgânico é aquela venda mais barata que vem de uma alavanca de longo prazo, como construção de marca, como intenção, que não necessariamente você está pagando pelo resultado imediato. Na medida em que os funis estão se esvaziando, que os clientes estão mais e mais concentrados em performance, mais e mais concentrados somente em conversão, aquela venda que é mais barata, que é a venda que vem pelo canal orgânico, está deixando de acontecer. E essas alavancas de longo prazo que o cliente estão se deteriorando. Um outro dado totalmente relacionado a isso é o ROI. Né? Esse aqui é o ROI médio da mídia de conversão dos nossos clientes, e de um ano para o outro, esse ROI foi de R$ 4,14 na média para R$ 2,98, ou seja, uma queda de 27,8%. O que eu estou falando aqui para vocês, gente? Que todo mundo investiu em conversão, tirou a mídia do offline, tirou da construção de marca, tirou da consideração. Essa mídia ficou mais cara, ele ficou mais dependente dessa mídia porque o orgânico dele caiu, e é obviamente que a eficiência dela está caindo também. Então ele está mais dependente de investir cada vez mais em mídia, e para ter o mesmo resultado ele precisa investir mais e de forma mais cara. Então, como que a gente encontrou o mercado ali no início da Uncover, né? De certa forma, isso claro que não é o caso de todo mundo, mas de muitos. Custos de aquisição estourando, né? Com os investimentos saturando, as vendas orgânicas e as alavancas de longo prazo mais deterioradas, e o custo da mídia cada vez mais alto, o ROI caindo. E aí que vem, né, a volta do Marketing Mix Modeling.
O que acontece é o cara que deixou de investir no funil todo, falando assim, poxa, eu preciso trabalhar o meu funil todo. Eu preciso voltar a trabalhar, mas agora eu quero trabalhar com um número. Eu quero trabalhar o awareness, eu quero trabalhar a consideração e saber a receita que isso está me gerando. E aí que o Marketing Mix Modeling se torna esse instrumento para o cara conseguir otimizar a mídia olhando para o funil todo, integrando isso à atribuição tradicional. Tá? Bom, esse retorno do Marketing Mix Modeling, ele tem aqui muitos vetores, né? Então a gente vê as plataformas advogando cada vez mais, o próprio Google agora tem um modelo open source deles de Marketing Mix Modeling, o Meta já tem há um tempo. E uma coisa muito interessante que eu falo, que motivou isso, é a proliferação dos canais. Se vocês pegam os canais de mídia dos últimos anos, que mais ganharam atenção do consumidor e share, creator, né, influenciador, vídeo digital, YouTube, TikTok, agora streaming, né, dentro do mobile a gente tem display, não necessariamente são mídias que o cara clica e que geram uma reação instantânea. São mídias que operam no que a gente sempre chamou de consideração, que o cara você vai ver um vídeo do YouTube, você vai estar assistindo um streaming e isso vai te fazer depois consumir, mas você não vai clicar naquele anúncio. Então, nesse cenário, a atribuição puramente por clique se tornou mais e mais desafiadora, porque o consumidor, onde ele está, né, onde ele está prestando atenção, você precisa estar ali com ele, mas você não necessariamente vai conseguir medir isso por clique. Você vai conseguir medir isso por um bom Marketing Mix Modeling. Né? O que é o Marketing Mix Modeling, after all? Ele é um modelo preditivo, baseado numa palavrão aí que é regressão, mas no qual basicamente você vai pegar um KPI de negócio, vai levantar um histórico do seu KPI de negócio. Pode ser vendas, pode ser receita, pode ser leads, pode ser download de apps, pode ser abertura de conta, mas você vai pegar alguns KPIs. E aí você vai construir um modelo para explicar as flutuações no tempo desse KPI. Esse modelo vai ter que ser capaz de não só prever o KPI, como explicar a flutuação. Só que a venda, né, vamos pegar a venda aqui como um exemplo mais simples, ela flutua por uma diversidade de fatores. A venda flutua porque você faz mais mídia, a venda flutua porque você faz uma promoção de preço, a venda flutua pela concorrência, pela macroeconomia, e aí você vai ter que controlar esses fatores todos com o objetivo de conseguir isolar, dentro de todas as flutuações de venda, qual que é a parcela incremental dos investimentos de mídia. Essa é a essência do Marketing Mix Modeling. Você vai controlar tudo, preço, sazonalidade, tendência da categoria, concorrência, macroeconomia, e aí você vai falar, opa, essa variação aqui eu consigo atribuir à mídia, de forma justa e incremental. E aí você não só atribui à mídia, como você atribui a cada um dos canais de mídia. Né? E o bom do Marketing Mix Modeling é que ele consegue, eu vou falar mais disso ainda, pegar efeitos defasados. Então, mesmo se você tem o lift de uma mídia não é instantâneo, às vezes ele é semanas depois, o Marketing Mix Modeling consegue fazer essa atribuição de um investimento em out of home, por exemplo, que você fez nessa semana, gerou um lift, na média gera um lift 2, 3 semanas depois. E ele faz essa identificação e aí consegue fazer uma atribuição muito mais completa quando você olha para o funil. Esse é o MMM. Que nem eu falei, para você ter o desafio do Marketing Mix Modeling é o volume de dados. Porque além de você precisar de um histórico, de tudo o que você fez em termos de mídia, você também vai precisar de outros fatores que estão impactando o seu KPI de negócio para você conseguir isolar o efeito da mídia. Então, um bom Marketing Mix Modeling, aqui é só um exemplo, cada MMM, cada categoria, cada marca tem a sua especificidade. Mas ele vai controlar para busca a tendência da categoria, para sazonalidade, alguma variável de marca importante, preço, desemprego, concorrência, menções positivas e negativas de social listening, enfim. Cada categoria vai ter um rol de variáveis que você controla para no fim do dia conseguir aquilo, né, que é explicar as flutuações da sua venda e isolar quais flutuações vieram de cada canal de mídia. E aí a vantagem é que a gente consegue olhar mídia on, mídia off e tudo mais. No passado, o MMM era uma coisa, ele já existe há um tempo, mas ele era super engessado, custoso, demorava para atualizar, pouco acionável, e essa é uma realidade que está mudando bastante. Né? Olhando aqui um pouquinho mais tecnicamente só, né, a essência é basicamente você vai pegar a série de investimentos e o modelo vai rodar e ele vai conseguir estimar a contribuição incremental a cada semana de cada investimento e a partir disso ele vai modelar uma curva de saturação. O que é uma curva de saturação? É a relação entre volume de investimento em um canal de mídia
e quanto que aquilo contribui incrementalmente para o seu resultado do seu KPI de negócio. Por quê? Porque nenhuma mídia escala para sempre. E tem mídias que você investe um pouco e trazem um super retorno, e aí elas saturam logo. Tem mídias que você investe bastante e elas demoram, elas escalam muito mais. Inclusive, um aprendizado super importante do Marketing Mix Modeling é a ideia de ROI marginal. Para você otimizar a mídia, o ROI marginal é mais importante do que o ROI. Pensa uma mídia que tem um ROI muito bom, só que se ela já saturou, você não tem que investir mais. Às vezes tem uma mídia que tem um ROI um pouco mais baixo, só que ela escala mais e ela satura mais. Então, o Marketing Mix Modeling adiciona essa inteligência de otimização. Não basta olhar para a ROI, você precisa entender a ideia do marginal, que é se eu investir um pouco mais, onde eu vendo mais. Dando exemplo aqui, se você está aqui na curva, investir mais vai te fazer vender muito pouco, ROI marginal baixo. Se você está aqui na curva e investir um pouco mais, você vende um monte mais. Então, o ponto que você está na curva é mais relevante do que o ROI. É isso que o MMM nos traz. Aqui são alguns outputs do MMM, clássicos, né? Então, por exemplo, o seu share de investimento olhando para cinema, OH, TV, Meta e tal, e quão incremental é esse investimento para você. Então, o OH aqui, ele foi 37% da sua mídia e 25% do seu resultado incremental de vendas no KPI de negócio. E você faz tudo. Claro que bons MMMs são muito mais táticos e granulares. Você chega em linha criativa, você chega em formato. Hoje em dia o MMM consegue ser muito, muito mais granular. E as curvas de saturação, que nem eu mencionei aqui um exemplo. A TV é um clássico de... Ela demora mais para escalar, então o ROI dela é menor, mas ela não satura. Aqui o cinema teve um ROI bom, mas não adianta, você não consegue investir 10 milhões, 20 milhões em cinema. Então, é assim que você vai otimizando tanto o off quanto o on de forma integrada. Legal. Questões que o seu MMM vai poder responder. Então, você tem uma boa ferramenta de Marketing Mix Modeling. O que você vai poder responder para o CEO, para o CMO, para seja lá para quem for. Então, por exemplo, você tem uma meta de crescimento de 20%. Qual que é o volume de orçamento que você precisa para alcançar essa meta? Então, isso é um exemplo. Ou... sua marca cresceu 5% mês, quarter contra quarter, por exemplo. O que gerou esse crescimento? O que explica esse crescimento? Você vai se tornar capaz de explicar o crescimento da sua companhia. Então, você vai conseguir falar se é mídia, se foi alguma ação de preço, se foi um efeito sazonal, se a categoria puxou. Então, o Marketing Mix Modeling, eu falo, ele é a planta baixa do seu negócio. Até, por exemplo, às vezes a venda cai, mas a mídia fez todo o trabalho de otimização. O MMM vai falar, olha, caiu porque foi... por exemplo, o preço aumentou, a categoria teve uma baixa, mas a mídia subiu. Então, ele dá esse tipo de resposta, ele é a planta baixa do seu negócio. Quais canais de mídia te geram mais retorno? É claro, né? Essa é a base, é o que todo mundo quer quando compra um Marketing Mix Modeling. Ainda, defesa de orçamento. Se você tiver 10 milhões de orçamento a mais, quanto de vendas adicionais isso vai te trazer? Então, é um poder importante. Você quer pedir um orçamento a mais, você tem que trazer uma previsão concreta e precisa de quanto que isso vai te adicionar de negócio. É a base. Você quer acelerar? Qual canal de mídia tem oportunidade para você investir mais e você vai vender mais? Você quer gerar um saving? Qual canal de mídia, se você reduzir um pouco o investimento, você não vai perder vendas? Então, é outra questão do MMM. E, finalmente, os impactos de longo prazo dos investimentos de marca. Então, tudo isso o MMM te empodera para fazer. E, claro, que a gente recomenda que você verticalize, porque não é um processo simples, né? Então, de extração, padronização de dados, modelagem e visualização num ecossistema único, para você conseguir ter mais agilidade e precisão em todo o processo. Bom, vamos agora... Esse é o MMM. Esse é o Marketing Mix Modeling, essa ferramenta maravilhosa que consegue permitir que a gente olhe o funil todo nos impactos de negócio, né? Agora eu vou trazer alguns desafios e oportunidades do Marketing Mix Modeling dentro de do ecossistema mobile. Acho que um primeiro fato muito importante é o Marketing Mix Modeling, que nem eu falei, ele pode ser treinado em qualquer KPI de negócio. A gente sabe que a mídia mobile, muitas vezes ela é mensurada somente pelo efeito né, ali dentro do ambiente mobile, dentro do aplicativo. Porém, é muito possível que a mídia mobile, a gente sabe que o cara vai ver ali, ela também vai gerar um efeito, às vezes, no ponto de venda físico. Ela também pode gerar um efeito de jogar o cara para a web. O Marketing Mix Modeling vai conseguir não só estimar a incrementalidade da mídia
por exemplo, dentro de compras no app ou download de app, mas também os efeitos da mídia mobile que ela vai ter em outros canais de venda que não o app. Canais de loja física, web, WhatsApp, por aí vai. Então, essa é uma primeira vantagem. Você expande, né? Você consegue olhar para além do efeito da mídia que você rastreável, você pega o efeito não rastreável que aquela mídia teve também. Aqui para uma conversa de negócio, né? E colocar a mídia de mobile e a mídia de forma geral numa conversa de meta, que nem eu falei. O Marketing Mix Model é um instrumento que vai... Isso aqui é uma simulação, de exemplo. Que ela vai nos trazer o quê? O volume de mídia, então, diferentes patamares de volume de mídia e diferentes patamares de crescimento. Então, você vincula a mídia ao impacto projetado de negócio. Você vincula a mídia, não estamos só falando de CPA, não estamos falando só, a gente está falando de receita do negócio. E aí vincular a estratégia de mídia a isso, você obviamente vai deixar essa mídia mais estratégica, porque se você tem, aí você vai falar, olha, você tem uma meta de 10%, você, com base nos dados, você não consegue investir menos de 62 milhões para bater essa meta. Você pode fazer um milagre? Pode, mas os dados não estão dizendo isso. Outro fator muito interessante é o que eu já mencionei, mas os efeitos defasados de médio e longo prazo. Então, uma coisa interessante do MMM a gente sabe que a mídia de mobile, por óbvio, assim como eu falei, toda a mídia não gera só o efeito instantâneo do clique. Ela gera conversões indiretas, gera conversões em outros canais, geram conversões que acontecem depois no tempo. Por efeitos, então, mobile gera brand, mobile constrói marca, mobile constrói consideração. E o MMM é capaz de pegar esses efeitos defasados no tempo da mídia, para além do instantâneo, e considerar isso numa estratégia de otimização. Isso acontece por causa de um algoritmozinho bonitinho que chama AdStock, que ele vai estimar para cada mídia, dentro de cada categoria, qual que é o tempo de resposta do consumidor àquela mídia, né? Então, você vai falar, uma mídia mais de conversão certamente vai ter um tempo de resposta mais instantâneo, mais imediato. Uma mídia mais de awareness, de offline, de construção de longo prazo, provavelmente vai ter um efeito mais defasado e um residual maior no tempo. E aí, na hora de otimizar, é óbvio que você precisa considerar isso. Porque se você olhar para o offline só para lift instantâneo, ou mesmo para uma mídia digital com o objetivo de awareness, de formato de vídeo, o efeito instantâneo dela é apenas uma pequena parcela do efeito total que ela tem no seu negócio. E aí a gente olhar isso é interessante. Uma outra análise que a gente faz com o Marketing Mix Modeling, que é bem interessante, é essa aqui. O que é isso? Quando o MMM vai estimar o incremental da mídia e o que a gente chama de venda baseline, que é a venda, né, não explicada incrementalmente no curto prazo pela mídia. Mas o que a gente vê? Anunciantes que investem consistentemente constroem baseline. Eles vão montando o baseline, o orgânico deles, que nem eu falei no começo. As alavancas de longo prazo vão criando um estoque que aumenta. E o baseline o Marketing Mix Model consegue estimar essa taxa de aumento. O anunciante que faz flights curtos e muito intensos de mídia, mas some e deixa de fazer a construção de marca, o orgânico dele, que nem eu mostrei nos dados, passa a se deteriorar. E aí, para ele ter o mesmo resultado de antes, ele vai precisar investir muito mais em mídia, por isso a mídia fica mais cara, por isso o ROI fica menor. E o MMM consegue dar para a gente também esses efeitos de longo prazo e ver como que o baseline está operando. Legal? Para encerrar, aqui, dois últimos desafios e coisas que o MMM consegue nos ajudar dentro de um ambiente mobile, né? Então, quando a gente fala de canais com tracking limitado, né? Você consegue usar o Marketing Mix Modeling, porque o Marketing Mix Modeling não depende de traqueabilidade. Então, por exemplo, dentro do sistema iOS, se você precisa ter uma estimativa de retorno dessas mídias, o MMM vai te trazer essas estimativas, que hoje, quando você depende de rastreabilidade, elas são menores, e aí ele não depende desse identificador. E integração com dados first party. Então, nem sempre você quer otimizar a mídia só para download de app, olhar só para o CPA. Às vezes você quer ver não só a abertura de conta, mas se houve alguma transação dentro do app, e aí eu quero otimizar a mídia para aberturas de conta que geraram transações, ou seja, usar esses dados first party e otimizar a mídia com base em eventos de negócio mais avançados na jornada do consumidor, e é outra possibilidade que o MMM nos traz. Concluindo,
Não sei se era para a gente terminar exatamente instantaneamente junto, mas estou acabando já. O MMM, nesse contexto. Então, investimentos anunciantes que concentraram muito investimento em conversão viram desafios, com aumento de CAC e deterioração das alavancas de longo prazo orgânicas. MMM voltou à cena com tudo como um instrumento importante nos últimos anos e alternativa para apoiar essa tomada de decisão. Terceiro, o MMM ele traz relevância para o investimento de mobile na medida em que ele mostra os efeitos indiretos em outros canais de mídia da mídia mobile para além da venda rastreável direta. E, finalmente, o Marketing Mix Modeling permite que a gente contorne alguns desafios de otimização de mídia, como canais não rastreáveis, efeitos de longo prazo e melhor integração com dados first party. Então é isso. Foi um quick course aí em Marketing Mix Modeling e tentando olhar como que essa ferramenta que está crescendo pode ajudar não só anunciantes de mídia mobile, mas anunciantes de forma geral nos desafios aí de mensuração. É isso, super obrigado, gente. Bom evento para todo mundo.